Boa noite a todos. Eu estou muito feliz pelo privilégio de compartilhar os meus entendimentos sobre a Palavra de Deus. Lembre-se disso. Quando nós estamos pregando a Palavra, nós não acreditamos que somos papas. Nós não acreditamos que nós somos inspirados por Deus e tudo que sai de nossas bocas é verdade. Eu estou ensinando a Palavra de Deus do melhor jeito que eu sei. Mas não por isso eu estou correto. É sua responsabilidade olhar para a Palavra de Deus e conversar e determinar se o que eu estou ensinando para vocês é verdadeira. Mas mesmo assim, quando nós olhamos para a Bíblia, especialmente nos escritos de Paulo, nós podemos ver que existe uma grande distinção entre justificação e santificação. E foi sobre isso que nós conversamos hoje de manhã. A justificação é quando Deus declara justo quem creu na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Cristo morreu para satisfazer a ira de Deus contra nós. E todos que creem nele recebem o perdão dos pecados. Depois da justificação, nós estamos no processo de entregar mais e mais de nossas vidas para Jesus Cristo seja o Senhor na minha vida. E não importa quantos anos você tem, ninguém aqui tem chegado à altura de Jesus Cristo. Alguém queria dizer que você é tão santo quanto Jesus? Eu não. Então, por quanto tempo que ainda não temos chegado, estamos no processo de santificação. E a santificação acontece quando nós estamos entregando nossas vidas a Jesus Cristo. Se eu tiver um problema com minha raiva, gente, a raiva, a ira, é meu pecado predileto. E quando eu estou sentindo aquele fogozinho no meu coração, e não é o fogo do Espírito Santo, não, é o fogo do inferno, é a minha oportunidade para dizer ao Senhor: Senhor, eu estou com raiva por causa disso, e eu entrego isso em tuas mãos. Enche-me com teu Espírito Santo, me dando tua paz. E quando nós estamos nos entregando a Jesus, estamos no processo de santificação. A justificação é pela fé. A santificação também é pela fé. Pela fé, quando eu estou me rendendo a Deus, para que Jesus Cristo seja o Senhor sobre aquelas áreas. Hoje à noite eu queria olhar para o livro de 1 Tessalonicenses, e nós vamos começar com o capítulo 4. Os Tessalonicenses era uma cidade pequena. Paulo fugiu e chegou naquela cidade. Ele passou 3 sábados, o máximo de 5 semanas naquela cidade. O Espírito Santo moveu nos corações das pessoas. Houve um movimento do Espírito Santo. As pessoas creram em Jesus Cristo. Vieram os inimigos de Paulo. Foi necessário para ele fugir da cidade. E ele chegou em Corinto. E seu coração estava muito preocupado. Meus irmãos, como estão eles? Com somente 5 semanas de discipulado, eles estão firmes na fé? E Timóteo chegou, ele tinha passado o tempo com eles, e ele respondeu dizendo: Paulo, estão bem, estão crescendo, estão maravilhoso. E Paulo reconheceu, o Espírito Santo agiu naquela cidade de uma forma extraordinária. Ele passa 3 capítulos elogiando eles, falando sobre o amor dele para eles. Mas finalmente ele chegou em capítulo 4, quando ele estava querendo ensiná-los mais.
Agora é bem interessante quando nós comparamos o que nós encontramos em 1 Tessalonicenses 4 sobre a santificação com o que nós encontramos em Efésios, 3 capítulos inteiros, Filipenses, 4 capítulos, Colossenses, 3 capítulos, e aqui nós temos quase só um parágrafo sobre a vida moral deles. Eram novos convertidos. Eles mal souberam de muita coisa. Então ele tocou exatamente no que ele achava que era a maior dificuldade na vida dos Tessalonicenses. Eu estou lendo da Nova Versão Internacional. 1 Tessalonicenses 4. Quanto aos mais irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. Agora, a primeira orientação prática. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Aqui é a palavra, santificação. O que significa santificado? É quando nós estamos entregando alguma coisa nas mãos do Senhor. Agora, o que é que Ele está buscando na santidade deles? Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. De todos os pecados que ele poderia ter tratado, mentira, roubo, sei lá, ele focou neste pecado. E Paulo explicou por quê. Todos os outros pecados estão para fora. Mas a imoralidade sexual está para dentro. E quando o homem está aproveitando sexualmente de uma mulher, aquela menina normal, aquela mulher normal, Deus colocou no coração dela para se casar, para ter um homem. E infelizmente muitas vezes a mulher pensa, se eu entregar meu corpo, ele vai entregar seu coração. Bobagem. E se você, meu querido, está aproveitando disso, você chama a atenção do pai dela. Eu não estou falando sobre o pai que está aqui na terra. Estou falando sobre o pai dela que está no céu. E o pai que está no céu é pior que pai nordestino, rapaz, se você está mexendo com a filha dele. Como Paulo explicou, não pense que você pode fazer essas coisas e escapar à disciplina de seu pai. E por outro lado, minhas queridas irmãs, estamos numa época de promiscuidade sexual provocada pela mulher como nunca na história do Brasil. E irmã, se você está usando sua sensualidade para seduzir o irmão em Jesus Cristo, cuidado, porque ele também tem pai. Isso não é uma questão de justificação. Isso não é uma questão de ser salvo. Isso não é uma questão de perder sua salvação. É uma questão de santificação. Mas o que eu queria destacar é
Ele não escreveu, mas se você for crente de verdade, você nunca vai fazer essas coisas. Se você fizer isso de verdade, você vai perder sua salvação. A motivação que Ele dá para nós buscar a santidade é da família. Ele é nosso Pai. E eu não vou tratar minhas irmãs em Cristo de uma forma indigna do fato que ela é filha de Deus. A santificação. E Ele está dizendo que o verdadeiro crente pode fazer tudo que está neste parágrafo. Depois Ele fala sobre o amor e a necessidade de promover o amor. E depois disso nós chegamos em versículos 13 a 18. Ele está ensinando aqui sobre a escatologia. A escatologia vem da palavra eschaton, que significa as últimas coisas, e ologia significa o estudo. É o estudo de profecia, é o estudo do que vai acontecer quando Jesus Cristo vier para nós. E o problema é, no intervalo entre quando Paulo evangelizou essas pessoas e ele escreveu essa carta, alguém morreu. E os tessalonicenses foram muito preocupados que a tia perdeu o ônibus. Jesus não veio, ela morreu antes que ele veio. O que vai acontecer com minha tia? Ela perdeu a salvação? Paulo, calma. Saiba disso. Quando vier Jesus Cristo, Ele vai trazer junto com Ele todos os mortos. E de fato, eles vão receber seus corpos ressurretos antes que você. É como alguém está chegando e alguém tem que botar sua roupa. E Deus vai deixar os mortos receber seu corpo, para que quando você encontrar sua tia, junto com Jesus, ela está lá. Não seja preocupado sobre aquela pessoa que já morreu. Jesus vai trazer aquela pessoa junto com Ele. Se Jesus Cristo vai trazer os mortos junto com Ele, onde estão os mortos? Jesus vem do céu. Nossos mortos estão no céu. E vem junto com Jesus. Agora, em capítulo 5, nós temos mais um trecho sobre escatologia. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, meus irmãos, não estão nas trevas, para que este dia os surpreenda como ladrão. Isso não é a linguagem de Mateus 25? Exatamente o que Jesus Cristo falou. Somente uma coisa. Mateus provavelmente foi escrito no ano 55. E essa carta foi escrita no ano 51. Mateus nem foi escrito quando Paulo escreveu isso. Essa escatologia foi revelada a ele como apóstolo. Agora, o que é que ele está dizendo? Primeiro, ele falou, não é necessário para eu escrever essas coisas para vocês, porque vocês conhecem perfeitamente sobre a escatologia. Quantos de vocês podem dizer isso? O crente batista é uma das pessoas mais ignorantes sobre a escatologia que eu conheço. Ah, não, é muita confusão, o que vai acontecer, porque eu preciso saber dessas coisas. A Bíblia fala que tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para nosso bem. E faça o seguinte, não tem que prestar atenção a nenhum pastor, nem professor. Busque no Novo Testamento todos os trechos que falam sobre os tempos finais. Leia.
Não faça uma alegoria, que coisa que você não entende. Apocalipse 19 fala que Jesus Cristo vai voltar andando a cavalo, junto com seus anjos e todos os seus anjos a cavalo. Jesus a cavalo, bobagem, tem que ser uma alegoria. Não é. As pessoas estão alegorizando coisas que não entendem ou não gostam. E pessoalmente, quando Jesus está precisando de alguém para cuidar daqueles cavalos brancos, eu espero que eu seja a pessoa que vai. A pessoa que não conhece Jesus, nem conhece a Bíblia, está na escuridão. Paulo chama essa pessoa de um filho da noite. E porque ele não tem a palavra de Deus, ele não sabe nada da escatologia, quando Jesus Cristo voltar, vai pegar ele de surpresa como um ladrão de noite. Mas a Bíblia fala que a volta de Cristo não deveria tomar você de surpresa. O próprio Senhor Jesus Cristo falou em Lucas: quando vocês estão vendo essas coisas, levante sua cabeça, porque sua redenção está próxima. Vocês são do dia, para o dia não tomar você de surpresa. Versículo 5. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Quantos cristãos são filhos da luz? Todos. E consequentemente, porque nós somos filhos da luz, a noite não deveria tomar a gente de surpresa, porque conhecemos a palavra de Deus. Mas ele destacou o fato que todos vocês são filhos da luz. Não aquele crente que está andando bem com Jesus. Todos. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos. Vocês que conhecem a gramática brasileira, qual é o modo do verbo durmamos? Subjuntivo ou imperativo? Se Paulo está dizendo para alguém, não durma, o que é que ele está pensando? O crente pode dormir como se fosse um filho da noite, mesmo que ele é um filho do dia. Se você é um filho do dia, se você é uma filha do dia, comporta-se de tal maneira. Não durma, o que significa dormir, agir como filho da noite. Quantos de vocês estão se comportando exatamente como as pessoas do mundo? Quantos de vocês têm práticas na sua vida que são iguais com os filhos do mundo? Conforme o Paulo, você está dormindo. Você está dormindo. Não durma. Mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Ele não escreveu, nós que somos cristãos, somos sóbrios. E se você não é sóbrio, você não é cristão. É como aquela história de Alexandre o Grande general. E a pena pela covardia na batalha era morte instantânea na presença dele. E um dia, ele estava julgando os soldados, dando prêmios para alguns, castigos para outros. E a história que foi contada por Aristóteles
é que trouxeram um rapaz grande, bonito, musculoso, pelas aparências, um soldado ideal. E veio o rapaz, Alexandre admirou ele e falou com aquela pessoa por seu lado qual é a acusação. Covardia. Qual foi a pena? Todo mundo ficou horrorizado. E Alexandre olhou para ele e falou: meu jovem, qual é seu nome? Quer adivinhar qual foi o nome dele? Alexandre. E Alexandre ficou em pé e falou: rapaz, ou mude seu nome, ou mude seu comportamento. Sai. Agora, nosso Senhor Jesus Cristo não vai dizer para você mudar seu nome. Mas meu querido, minha querida, se você tem uma prática na sua vida, hoje à noite, e você sabe que Jesus não aprova aquele comportamento, acorde. Porque você não quer que seu Senhor Jesus Cristo vier e encontrar você dormindo como os demais. Se lembra o que João escreveu em 1 João capítulo 3? Vamos amar uns aos outros para não recuar em vergonha do Senhor Jesus Cristo na vinda dele. No livro de Apocalipse, Jesus Cristo falou com uma igreja: compra roupa branca de mim, para que sua nudez não seja exposta no dia da minha vinda. E Apocalipse 19, a roupa branca são os atos justos de Jesus. Se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus e você está praticando as coisas do mundo, acorde. Porque a volta, o dia do Senhor está próximo. Mas o que ele não escreveu é: se você está dormindo, você ou nunca foi salvo, ou você perdeu sua salvação. Acorde. E ele continuou: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Se você for um crente dormindo, qual é seu destino? Não é a ira. Por que não é a ira? Porque Jesus Cristo já sofreu a ira de Deus na cruz. E você não pode pagar duas vezes pelo mesmo pecado. Jesus já pagou. E mesmo que você está vivendo como filho da noite, seu destino não é a ira de Deus. Se você, querida, está vivendo como as meninas do mundo, Deus não está satisfeito com seu comportamento, mas você não passa pela ira de Deus. Por quê? Mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados. O que significa acordado? Vivendo como filho do dia. Quer dormindo. E neste contexto, o que significa dormindo? Vivendo como filho da noite. Vivamos unidos a Ele.
Ele não escreveu, se você está acordado, você vai vir ver com ele, mas se você não está acordado, se você está dormindo, lamento, perdeu a salvação. Ele destacou, a salvação não depende de nós. É Ele que morreu por nossos pecados. É Ele que passou pela ira de Deus. Confiando nele, nunca mais você pode experimentar a ira de Deus. E se você está acordado, e mesmo que você seja dormindo, mesmo que você está se comportando como se fosse um filho da noite, mas você é um filho do dia, viveremos para sempre com Ele. Porque a salvação não é baseada nas obras. É baseada na pessoa de Jesus Cristo, na morte e na ressurreição dele. Mas mesmo que sua salvação não depende de suas obras, nosso irmão mais velho, quando ele vier, ele quer que você tenha condições para encontrá-lo com glória. Então eu queria destacar o que Paulo está ensinando aqui. Paulo não falou, se você está dormindo, você nunca foi salvo, como nossos irmãos reformados dizem. Ou dizer para nós, se eu voltar e você está dormindo, você perdeu sua salvação, como nossos irmãos armenianos estão dizendo. Gente, eu não sou nem calvinista nem armeniano, eu sou batista confuso aqui no meio. Não estou confuso não. Sua salvação não depende, nunca dependeu e nunca vai depender de suas obras. Mas um dia Jesus Cristo vai voltar. E gente, eu acredito que está logo. Eu estou em boa companhia. Gente, Paulo pensou que Jesus iria voltar no dia dele, e Lutero pensou, e Calvino pensou, e eu também penso. Mas baseado na escatologia e o que a Bíblia ensina, eu acredito que a volta de Cristo está próximo. Gente, a Bíblia fala que antes da volta de Cristo, a apostasia tem que acontecer. E gente, nos Estados Unidos eu estou vendo uma apostasia como eu nunca poderia imaginar. Quando nós falamos sobre como ir para o céu, estamos conversando sobre a justificação. E a única coisa necessária para você escapar da ira de Deus e viver junto com Jesus Cristo é confiar na morte dele como pagamento para seus pecados. Uma ilustração disso. Imagine que você e seu cônjuge pegaram Covid e vocês estavam na cama. A segunda vez que eu peguei Covid, gente, eu estava na cama 6 semanas. Perdi minha memória, olhei para minha própria esposa e não me lembrei do nome dela. Eu acordei somente para comer, voltei para a cama para dormir. Imagine um casal que estava na cama, doente, e eles tiveram prestações para pagar pela casa, né? E perderam a primeira prestação, segunda prestação, terceira prestação. Depois de faltar 3 pagamentos, o que é que o banco vai fazer? Tomar sua casa. Isso, você sabe, isso é justo. Porque o banco pegou dinheiro de outras pessoas que depositaram seu dinheiro no banco e deram o dinheiro de outras pessoas para você. O banco não tem uma impressora produzindo dinheiro, isso é o governo, tudo bem? O banco não. E vocês deitados na cama, doentes, e simplesmente você ouviu na porta da sua casa:
E você conseguiu levantar-se e olhar para ele. Era tio João de Maranhão. Que coisa maravilhosa. E ele gritou: alguém ali? Sim, tio. Posso entrar? Pode, tio. E o tio de João de Maranhão chegou no seu quarto. Ele olhou para você e falou: rapaz, sua mãe falou que você está doente. Abençoada mãe, não? Ela sempre fala tudo para todos. Sim, tio. E ela também falou que você vai perder sua casa. Mãe, e você deve 230 mil reais para a casa. Sim, tio. Ele tirou um cheque da sua bolsa. E aqui é tio João de Maranhão com cheque na mão. Pague sua casa. E este cheque é de 500 mil. O que você tem que fazer para salvar sua casa? Aceitar o cheque. Eu não sei se você conhece Jesus como seu Salvador essa noite. É possível que ainda você não tenha certeza de sua própria salvação por causa dos seus pecados. E você sabe que você faz coisas erradas. E gente, não sei quantas pessoas nós temos aqui hoje à noite. 300? Não, é 301. Jesus Cristo está aqui hoje à noite. E o cheque dele não foi escrito com tinta, mas com sangue. E a única coisa que ele exige de você é para você dizer: Senhor, eu sei que eu pequei contra o Senhor, mas eu creio na sua morte e ressurreição. Sabe alguma coisa? Nós não encontramos nenhuma pessoa no Novo Testamento orando para receber Jesus. Pense em Cornélio. Paulo falou com a família de Cornélio: todos os profetas dão testemunho que quem crê nele recebe o perdão dos pecados. No próximo versículo, Cornélio e toda a sua família foi salva. Não fizeram nada. O que aconteceu? Creram. Creram em Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu para pagar por nossos pecados, satisfazer a ira de Deus contra nós. E se hoje você não tem a certeza da sua salvação, você tem medo que se Jesus Cristo vier, você vai para o inferno, olhe para Ele. Senhor, eu creio. Mas eu estou pressupondo que a maior parte de vocês hoje à noite são meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. E o que é que nós temos visto em 1 Tessalonicenses capítulo 5? Deus não quer que Jesus Cristo volte e tomar de você de surpresa. Talvez você está se comportando como filho da noite. Talvez você está se comportando como filha da noite. Mas de fato você sabe. Você é a irmã. Você é o irmão de Jesus Cristo. E seu irmão está vindo. E o desejo dele é que ele encontre você esperando, vivendo uma vida santificada, crescendo no seu relacionamento com Jesus Cristo. Agora, se alguém dizer para mim: Mark, eu não sei como. Eu já fiz tudo o que eu sei para parar com a pornografia. Eu já fiz tudo o que eu sei para parar de beber. Eu já fiz tudo o que eu sei para parar com minha fornicação. Eu não consigo parar. Fale com a liderança dessa igreja.
Converse com seu pastor. Eu não tenho nenhuma dúvida que você pode conversar com o esposo do pastor se você for mulher. Mas uma coisa que Paulo está dizendo a você: não tenha medo do inferno. Não tenha medo que você tenha perdido sua salvação porque você não está vivendo do jeito que você deve. Você precisa crescer no seu conhecimento sobre como andar com Jesus. Mas uma coisa que este trecho está garantindo: se Jesus Cristo voltar hoje à noite, apesar de todos os seus pecados, você vai ser salvo. Porque a salvação não depende de nossas obras, mas no que Jesus Cristo fez na cruz para você. Se essa noite você não tem aceito Jesus como seu Salvador, você não precisa fazer uma oração para ser salvo. Mas na Bíblia a oração é uma boa maneira para expressar nossa fé. Se eu dar para vocês 20 palavras e você repete essas 20 palavras e você não tem fé no seu coração, aqueles 20 palavras não valem a pena. Mas se hoje à noite você não tem a certeza que se Jesus Cristo voltar hoje à noite, que você vai para o céu, Jesus está aqui entre nós. Ele morreu para salvar você. Você não quer aceitar o que Ele fez para você? Se você queria expressar sua fé em Jesus, eu queria fazer uma oração e você pode falar comigo durante essa oração, mas lembre-se disso. Repetindo palavras não é a fé, é somente repetir palavras. Mas se essas palavras estão expressando o seu coração, Deus vai te ouvir. Ore comigo. Senhor Jesus, eu sei que eu tenho pecado contra o Senhor. Eu tenho feito coisas merecendo tua ira. Mas eu creio que o Senhor morreu para me salvar. Salve-me, Jesus. Obrigado. Obrigado por ter me perdoado. Amém. Se essa noite você realmente confiou em Jesus pela primeira vez, converse com alguém. Por quê? A Bíblia fala que você é um recém-nascido. Você nasceu de novo. Cadê aquela moça que está quase pronta para explodir na barriga? Eu acho que eu vi várias meninas aqui. Parabéns, né? Se nascer uma criança hoje à noite e ninguém cuidar daquela criança, o que vai acontecer? Se você nasceu de novo hoje à noite, você creu, você confiou no sangue de Cristo, para que Deus não tenha mais ira de você, você precisa de alguém para cuidar de você. Se você conhece um irmão, uma irmã nessa igreja, você tem confiança naquela pessoa, converse com aquela pessoa e dizer: quando aquele maluco americano que mal fala português fez aquela oração, eu confiei em Jesus. E agora, o que é que eu preciso fazer? Porque essa igreja quer cuidar de você. Mas se você for meu irmão, minha irmã em Cristo, e você sabe, existem coisas na sua vida que você não quer que Jesus Cristo volte e encontrar aquelas coisas na sua vida, você também deveria conversar com alguém
Porque quase ninguém é capaz de andar naquele caminho sem ajuda. E eu confio que tem irmãos e irmãs nessa igreja que são mais do que prontos, prontos para andar junto com você. Oremos. Senhor, obrigado. Obrigado, nosso irmão mais velho, por tudo que tu tens feito para nos salvar. E agora tudo que está fazendo para que pudéssemos andar acordados, sóbrios, prestes para encontrar o Senhor, se o Senhor voltar hoje à noite. Eu oro, meu Pai, por cada um dos meus irmãos, por cada uma das minhas irmãs, que estão na luta com o pecado. Talvez estão sentindo derrotados. Talvez já tenham perdido sua esperança. Mas é porque não sabem melhor. Então, meu Pai, por favor, faça tua obra no coração dessas pessoas, para que possam encontrar alguém para andar por seu lado, e ensiná-los como buscar a santificação. Obrigado, meu Pai, por tudo isso, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.